Vamos tentar mais uma vez aqui no meu, né? É, Renata, querida, tudo bem com você? Vamos ver aqui o que vai dar. Ju, beijão, querida. Obrigado por aquela mensagem que você mandou. Nini, querida, tô já fazendo sua leitura de chakras. Dri, preciso falar com você. Me chama no WhatsApp de novo. Renata, vamos ver se a Helena entra aqui. Só tô esperando ela. Maria Tereza, Luma, querida, você tá bem, querida? Só deixa eu ver se... Manu, querida, espero que você esteja bem, Sueli. Gente, hoje a gente vai falar de paz interior, como conseguir a paz interior, se é possível conseguir a paz interior, né? Porque eu sei que muitas vezes a gente tem ansiedade demais, depressão, tristeza, tudo isso fica muito com a gente e é interessante e é importante a gente ter o processo de saber como chegar num ponto de equilíbrio. Eu tô tudo bem, Luma, graças a Deus. Muito bem, pré-aniversário, vivendo um pouco aí do processo de instabilidade do inferno astral, mas estou sim muito bem. Tati, querida, Helena entrou. Obrigado. Sueli, querida, beijão pra você. Luciana, tá aí, Helena? Hello! Hello, eu não te vejo mesmo. Então vamos embora assim? Se em algum momento ele se empolgar ou você prefere. Vamos embora assim, vamos ver se vai dar certo. Tá bom, Depois ele vai, depois ele pega e volta. tá bom. E as Né? meninas, o pessoal todo já tá ouvindo e vendo os dois. Já, tá sim. Eu tô passando dois recadinhos. Hoje a gente vai falar de paz interior, que a gente tava falando, sobre nossas ansiedades, sobre os medos, sobre as frustrações que tira a nossa paz interior, né? Mas acho que a gente também vai falar um pouquinho sobre nossos excessos, às vezes, nossa intensidade, e como isso também influencia no processo de paz interior, né? E você tá rindo e você nem tá vendo o meu rosto, que eu tô rindo de volta pra você. Ai, não, mas é porque é engraçado, né? Esse processo de paz interior, a gente fica nessa busca, mas às vezes nossa intensidade é tão grande que fica dificultando um pouco o probleminha da nossa paz interior. Então vamos lá, os dois recadinhos. Gente, tá rolando um sorteio aqui no meu Instagram. Pra quem não me segue ou pra quem me segue, Helena, vai lá no meu Instagram, tá rolando um sorteio de uma consulta de tarô, uma consultoria ali com a Ju, com a Ju do Ju Infurna, e uma apometria quântica com o Vitor do aprimoramento moral. Isso tudo é para a gente divulgar o projeto, que é um projeto muito interessante, ainda mais esse mês aí amarelo de prevenção ao suicídio, que é o projeto CORE. É um projeto que fala muito para lidar com a solidão e elevar as relações entre as pessoas com a solidariedade para acabar um pouco com esse processo de solidão das pessoas. Então é um projeto que é muito importante, precisa do apoio de muita gente. A gente está fazendo esse sorteio para conseguir divulgar o nome Core aí, que tá numa jornada para conseguir ser efetivo, tá? Você tá um pouco por dentro do projeto Core, não tá, Helena? Tô também, tô super em contato com a Ju, acompanhando bem. Ela também tá fazendo umas lives super legais com o Sagrado Masculino, se eu não me engano, hoje tem uma. Então, para quem não conhece, fica a dica que hoje à noite Sagrado Masculino e Core, Juliana Infurna, estarão falando aí sobre Sentir, né? sentir, Sentir a dor do sentir, a descoberta. dificuldade do sentir. Isso aí. E nós temos nosso projeto agora da Coruja Amada, Coruja Bem Amada, que tá rolando, tá com várias situações gostosas aí, desenvolvendo situações até internas nossas, né, Helena? Ô, tá alinhando tudo essas corujas amadas, gente, porque tudo que a gente fala aqui, primeiro a gente mesmo que tenta trabalhar na nossa vida. Então tá sendo maravilhoso que a gente se juntou aí para colocar mesmo anotar todas as nossas dicas, todas as nossas sugestões, que todo esse conteúdo maravilhoso que a gente traz, que vem de muito estudo e muita prática, tenho certeza que, né, os dois. Sim, sim, sim. E como é importante
importante, né? E aí esse projeto é o quê? Na verdade é uma assinatura que você faz ali mensal, e aí você pode escolher qual você vai querer, tem várias situações onde você pode, sempre vai participar de um grupo do WhatsApp. Calma aí, Sabrina, que a gente já fala sobre isso. Então a gente vai ter sempre essa situação, mensalmente vai receber ali um grimório, que é um e-book com tudo, com várias dicas do que a gente fala aqui normalmente todas as terças, né? Uma parte minha, uma parte da Helena, sempre com muitas dicas e tá tão bonitinho, gente. Olha, eu fiquei assim, bem feliz com a situação. E aí também tem, você pode colaborar para ganhar um sorteio do Bem Amadas, 21 dias para Bem Amar-se. E tem também o processo aí de você conseguir um sorteio de consulta de tarô e também ter desconto nos nossos cursos, consultas, serviços todos que a gente tem aí. Então, assim, vale muito a pena. O link tá no meu IG lá, você vai no perfil do Instagram, você clica lá no link que vai explicar como vocês ir no link do Bem Amarces, das Corujas Bem Amadas, e você também tem, não tem? Eu também tenho. Tem. Então é só ir lá e fazer tudo isso. Gente, como que é o processo para vocês que estão aí na live de sentir ou não sentir a paz interior? Vocês atingem essa paz interior? Vocês têm esses processos ou momentos de paz interior? Ou vocês ficam tentando buscar essa paz interior, né? Acho que é importante isso, né? Isso aí. Como é que vocês, ou onde vocês também encontram, né? O que que vocês consideram essa paz interior? Vocês, por favor, podem mandar as perguntinhas para o Thiago, eu escrever aqui para a gente e dar muitos corações para a gente ficar bem feliz e na nossa paz interior. Ai, boa, boa. Então, assim, na verdade, assim, o que eu acho engraçado, eu acho que, na verdade, a paz interior é um processo aí até, Isabelle, querida, beijão pra você, Robson. Na verdade, acho que o processo da paz interior é muito, às vezes é utópico, porque a gente quer ficar ali como se fosse uma sensação de, ai, sempre em paz, sempre bem, sempre naquela coisa de ficar nessa coisa de eu preciso estar tranquilo, eu preciso estar ali em paz, mas estar em paz com você mesmo não se representa essa paz interior que as pessoas têm, sabe? De ficar ali meditando o dia inteiro e viver nessa meditação o tempo todo, porque é quase impossível a gente viver a vida e viver nesse processo meditativo o tempo todo. A meditação é importante porque é o momento que você se conecta com essa paz interior, que nada mais que você está em conexão com o seu eu interior. A hora que você se conecta sem preconceito, sem ego, sem nada com o seu eu interior, você chega naquele processo de paz interior. E o que a gente está tentando aprender nessa vida é exatamente isso, é manter isso no cotidiano. Só que a gente não pode tentar não viver a vida e não viver os aprendizados da vida para tentar ficar vivendo nesse processo de paz interior. Helena, você está comigo? Sim, é isso mesmo, Vanessa. É isso mesmo. Eu também fico muito nesse processo de quando eu estou no mantra, fazer o Ho'oponopono, tudo isso me traz muita paz interior também. Na meditação, como a Adriana me falou ali em cima, eu também sinto esse processo de paz interior. Agora eu tô com você. Ah! Você tinha caído, é isso? Caí, saí e voltei. Mas eu tô alinhada, eu ouvi tudo, eu ouvi até a parte da paz interior. Você estava falando, né, esse lance da meditação não é viver no estado, mas na verdade o que eu acho que é mais importante também de trazer é a consciência de que sempre, né, fora de nós está acontecendo um monte de coisa. Sempre fora de nós tá os problemas, sempre fora de nós tá os grandes desafios, mas que é sempre o nosso modo interior, o feeling que a gente está lá dentro que vai definir se a gente vai entrar junto com o caos e vai virar caos, né? Você está num relacionamento tóxico, se você vai virar tóxico também. E você só vai achando a forma mais fácil de surfar com todos esses eventos exteriores se você conhece já a paz lá dentro. Então, tipo, se você já sabe como tá essa paz aí dentro, né? Como chega nela, como você acessa ela, que o Thiago falou, que seja, né, todos os dias, fazer uma meditação. Eu acho muito legal trazer a meditação para a parte da manhã,
Porque já sai para o dia com o seu eixo, né? E daí, mesmo que venham e que você viva situações desafiadoras, você vai vivenciar totalmente de outro lugar. E mesmo que tenha que haver, eventualmente, conversas, discussões, você vai de um lugar querendo e buscando essa harmonia, né? Beijo, Fábio Manzoli. Beijo, Fábio. Não, é isso mesmo, porque senão a gente não sabe nem como é essa harmonia e fica nessa busca também, né? Porque a gente fica tentando buscar uma coisa que às vezes não é aquilo que a gente tá falando como paz interior, né? Que é como estar bem, né? Estar no eixo, estar no seu equilíbrio, estar no seu centro. Né? E o dia a dia ele vai o tempo todo motivar a gente para não ter esse centro, para não ficar nesse centro. E é natural isso. Só que o natural é você não deixar sair-se muito do centro. Você pode sair um pouquinho aqui, sair um pouquinho ali, mas vai tentando voltar para que isso mantenha um equilíbrio. Entendeu? Se você vai muito e deixa as coisas ao seu redor te levar fora do centro, isso quer dizer que você está perdendo quem você realmente é, o que você realmente tem que estar vivenciando aqui. Uma coisa que é interessante aqui é que a gente tem uma tendência, e aí eu queria pegar bem a Helena para falar isso, sobre quando a gente vai na nossa intensidade, mergulha naquele processo de corpo e alma e a gente perde o equilíbrio, porque isso é normal. Né? Às vezes a gente tá ali sentindo aquela coisa que nem sente uma. É que nem quando você tá apaixonado, aí você pega a paixão é boa, vai vivendo aquilo gostoso, vai deixando acontecer. Mas se você mergulha totalmente naquilo, aí começa a vir o apego, os ciúmes, o medo, as controvérsias disso tudo, e aí você começa a ficar inebriado, e aí você perde um pouco o processo de consciência. Em vez de você, ok, sentir, fazer parte daquilo, vivenciar, é importante vivenciar, mas se você fica inebriado disso, aí vem a tontura, aí vem a falta de consciência, né? Exatamente, achei muito apropriada essa palavra, inebriado, porque eu acho que é isso mesmo. E a gente, né, vamos combinar aqui, né, na nossa sociedade, a gente está o tempo todo a ser convidado também a sair, a viver fora do nosso eixo e buscar as anestesias para a gente não ouvir o que de verdade lá está apitando. Mas sobre a intensidade, agradeço ao querido Thiago. Estou num relacionamento há 9 meses, que a gente diz que equivale a 9 anos, devido a ambas intensidades. Sim. Até porque o Fábio, que está aqui vendo a gente, ele fala sobre isso, sobre conseguir aprender a viver um pouco essa intensidade, como é importante sentir, né? Porque se você não sente, você não vive a intensidade, né? Mas ao mesmo tempo tem que sentir com equilíbrio, né? Exatamente. Eu acho que esse foi um dos grandes aprendizados ao longo da minha jornada, porque, gente, existe. Você ainda falou isso hoje de outra forma, Tiaguinho, que eu adorei. Existe esse sentir, que é o sentir de perceber. E existem as emoções. E são duas coisas totalmente diferentes. Porque a gente, tá bom, você sente raiva, mas isso não quer dizer que você vai ser reativo, que você vai ser movido, que você vai tomar uma atitude baseada naquela raiva, porque a raiva vai passar. Então tá, né? Você trouxe o lance da paixão. Então a mesma coisa, a paixão, se você vai na levada da paixão acreditando que ela é verdade, que ela é absoluta verdade, você vai se esfolar lá na frente. Porque, né, não está ancorado nesse centro, nessa... Nossa, estou sentindo isso, aceito isso que estou sentindo e vamos ficar aqui deixando essas nuvens passarem por mim, né? Exatamente. Então, Deixar isso é bem meditativo isso no final das contas, que é o que a gente faz na meditação, né? Eu não vou renegar meu pensamento, eu simplesmente vou deixar ele passando na minha frente, né? Eu fiz uma live um tempo atrás com acho que a Bianca, que ela tem uma super vibe de meditação e ela é professora de yoga e a gente falou muito sobre isso, sabe? Quando a gente tá meditando, você senta e vai respirando, mas não é para você parar de pensar, é simplesmente para você não participar dos seus pensamentos, às vezes, né? Você só olhar eles. Exato, mas eu acho que isso também são os sentimentos, né? O Osho falava muito que são nuvens. E é isso, e as emoções... Às vezes são nuvens, às vezes é fumaça, às vezes é poeira, às vezes é sujeira. Às vezes são vários dias de neve. E às vezes vem o cheiro de enxofre, que já vem direto do inferno mesmo. E é mesmo. Mas, né, por exemplo, o medo. Quando a gente está com medo, às vezes a gente sabe que a gente tem um projeto que é super importante,
Mas você vai com medo mesmo, você vai com medo mesmo, e o medo vai estar lá. Então a gente não pode tomar que essas emoções são a verdade absoluta. E você se sente desconfortável. As primeiras vezes que eu fui nos grupos, né, fazer a aula, a formação de autoconhecimento, durante anos, toda vez que chegava, véspera de eu ter algum curso, alguma formação, bom, ou eu tinha dor enxaqueca, daquelas que eu queria morrer e não dormia nada à noite, ou eu tinha dor de barriga. E os professores sempre falavam, um exército de autossabotadores vão tentar interferir. Mas você, dentro da sua consciência, dentro do seu centro, você sabe que isso é importante para você. Então, vai com esses sintomas mesmo assim, né, gente? Porque quando a gente acumula excesso de emoções que não são olhadas e não são drenadas e não são assistidas, isso vai para o nosso corpo físico, que era o meu caso nessa época. Então, eu sempre Você sabe por que acontece isso, né? De muitas vezes a gente vai fazer uma prática espiritual, tem gente que começa a ir a alguma religião e fala assim, nossa, parece que tudo que eu faço ali, pra ir, no dia que eu tenho que ir, dá errado alguma coisa. Já passou por isso? Óbvio. Claro. Então, sabe por que acontece isso, né? É porque de alguma forma aquilo tá te fazendo bem. Só que o seu inconsciente sabe que você vai ter que enfrentar alguns medos, ou vai gerar alguma confusão, ou vai tirar você da zona de conforto. E vai ter que morrer alguma parte do seu ego, né? Exatamente. E aí o inconsciente, ele tenta, tipo, já falar, e você emana uma energia tão complicada que o seu dia a dia vai, tipo, confundindo, vai trazendo complicações para que você não consiga ir. Exatamente. Não entendi, Dri, o que é? Não sei se trabalho ou tanto ao quê? Manda de novo, Dri. Então, mas eu acho importante isso, então, da gente ter essa clareza. Outra coisa que a gente conversou antes, o lance de que cada um é cada um. E eu sei que eu nasci com essa intensidade. Sempre minhas paixões eram fulminantes, sempre o meu desejo pelas coisas era excessivo, né? Era obsessivo. Então, eu tive que ir nessas profundezas, me jogar de cabeça e cair, me jogar de cabeça 1000 vezes e quebrar ela 1001 vezes, para daí também depois ir para o outro extremo e aí aos poucos, porque assim, ou eu me reprimia ou eu chutava o pau da barraca, ou eu me reprimia, eu chutava o pau da barraca, ou eu me... Então, cada vez mais eu fui diminuindo essa necessidade de pular do precipício ou então me colocar dentro de uma gaiola, né? E aí quando você vai diminuindo essa distância, aos poucos você vai achando seu centro. E aí, é claro, práticas diárias. Eu estava domingo numa meditação mundial pela paz e que me trouxe muitos insights. Foi uma conexão com um centro lá da Índia que chama Oneness e passou ao vivo em vários países. Foi muito, muito bonito. E ela falava como é que a gente, né? Se você tem alguém da sua família que está doente e você fica preocupado, tipo, isso tira a sua paz. Mas então, por isso que é importante todo dia você encontrar, nem que seja por 1 minuto, a paz dentro de você. Porque depois, com o tempo, mesmo que tenha uma pessoa, né, que você ama muito, que está passando por alguma coisa difícil, você, né, claro, sente por ela, mas você para de se identificar e de se envolver tanto emocionalmente. Você consegue separar o que é ela, o que é o mundo dela e o que é seu. E isso para de drenar a sua energia, seus pensamentos, sua existência. Só que para isso acontecer, para a gente conseguir ter essa maturidade espiritual, é muito importante a gente nutrir ela. E é todo dia. E é todo dia você olhando e vendo. Eu gosto da imagem do malabarista, né? A nossa vida é isso, tipo, você tem o trabalho, você tem os relacionamentos, você tem os amigos, você tem a família, você tem o companheiro, você tem, né, tipo, várias áreas da vida, saúde, e aí você tem que estar sempre observando e checando se está tudo equilibrado, porque desequilibrou desequilibra tudo e todas as bolinhas caem no chão. Sim. Não adianta falar que só uma área, isso acontece muito com os clientes, sabia? A pessoa fala assim, não, não quero fazer uma consulta intereditável com você, eu queria só resolver a parte de amor.
Mas aí, a hora que você abre uma mandala pra pessoa, você começa a entender que o amor tá ruim, porque na verdade não é o amor que tá ruim. Tem outras coisas ali que tá tudo misturado, tudo bagunçado. Tem uma autoestima frágil, tem um amor próprio complicado, tem uma autovalorização difícil. E aí, na verdade, a hora que você começa a trabalhar a pessoa, as outras áreas começam também a melhorar. Fala assim, nossa, eu não sabia que minha área do trabalho tava tão ruim assim, entendeu? No fundo, Exato. a gente não é as áreas da nossa vida que estão ruins ou estão com problema. É a gente, dentro da gente, que está com alguma situação que está refletindo nessa área, né? Exatamente. Boa, Pati! A Caneca Zen falou que tá ouvindo pelo Bluetooth do carro, fofa. É, a Adri falou assim que não sabe se trabalha ou se escuta a gente. Fofa. Beijo, Mas Adri. é, gente, mas é desafiador. Mas isso que você falou, né, Tiaguinho, dos clientes que chegam com uma área e vai ver e tava tudo uma grande bagunça. Isso tudo é essa falta dessa ponte para o nosso mundo interior, é essa falta de conexão interior, é essa falta desse espaço, de criar esse espaço dentro para a gente ouvir o que a gente está pensando, ouvir o que a gente está sentindo e encontrar alguma forma da gente levar atenção e luz para isso, né? E claro, tem muitas vezes que a gente encontra com partes nossas que são extremamente desagradáveis, extremamente desafiadoras, né? Fugas, a gente falou isso hoje no telefone, fugas. Você sabe que você tá fazendo isso, só que você já fez isso antes, você sabe que você tá numa fuga interior. E tá bom, e você olhar e aceitar para essa sombra, né? Para esse desafio, para essa emoção. E tá tudo bem. Fica aqui. O primeiro passo é aceitar, né? Até para fazer a modificação, em pensar em mudar, pensar em fazer algum tipo de mudança interna, a primeira coisa é você se reconhecer naquilo e falar assim, ok, isso é parte de mim, vou aceitar. É, pensa numa coisa simples, assim, estou magoado com uma pessoa. O fato de você não aceitar isso vai gerar um monte de outros sentimentos, né? Então, assim, mágoa, na verdade, é muito mais uma emoção do que um sentimento nesse caso, né? Mágoa é difícil de você, tipo, eu sinto raiva, mas mágoa é uma coisa, é uma emoção realmente por uma situação que aconteceu, que às vezes não tem nada a ver, mas ela tá ali. Se eu reconheço aquilo como uma mágoa, ela já começa a se tornar de uma forma diferente, consciente. Então você já começa a Verdade. lidar com ela de uma forma diferente. Se eu não identifico isso como uma mágoa, ela começa a me gerar raiva, ansiedade, medo, e isso vai se tornando um monte de outras situações até você aceitar. Começou a Nossa, aceitar, isso começa a se transformar. exatamente, né? Eu até lembrei aqui de uma história que eu quero trazer para você, de uma conversa que eu tive com o Fábio, que foi super interessante. Mas eu acho muito curioso a quantidade de clientes também que eu tive que perderam a mãe ou o pai e que elas não aceitavam a morte da mãe ou do pai. E que era, então, lá fui eu, né, com Ho'oponopono e um monte de ressignificações para deixar aquele ser ir e entender que, né, o amor continua com a pessoa neste plano ou não. E aí, em função disso, eu até queria trazer para você essa conversa que eu tive com o Fábio, que eu achei tão interessante, que eu falei para ele que quando eu tinha uns 19, 20 anos, eu perdi meu melhor amigo de infância num acidente de carro. Só que então, na infância a gente foi melhores amigos e depois faz uns 2, 3 anos que a gente tinha dado uma afastada. E ele, Entendi. às vezes, muitas vezes era muito arrogante, sabe? Se achava meio dono do mundo. E aí, e todo mundo falava mal dele, assim. Eu me afastei, só que eu gostava dele, eu não falava mal dele, mas eu concordava muitas vezes com as críticas que as pessoas faziam a ele. E aí, quando ele morreu, de repente, todo mundo amava ele. E todo mundo só falava coisa incrível dele. E aí eu tava contando isso pro Fábio. Eu falei, meu, eu acho muito, tipo, me enlouquece, me dá vontade de sair batendo em todo mundo. A louca em mim quer sair enforcando todo mundo. Falei, meu, deixa de ser dissimulado, seu retardado, sabe? Tipo, até uma semana atrás você tava metendo maior pau, tava brigando, tava não sei o quê. Agora você ama a pessoa, porque minha mãe também sempre disse, me dê flores em vida. Depois que eu morrer, não vai vir ficar chorando no meu túmulo trazendo flores toda semana. Quer me dar flor, me dá toda semana enquanto eu tô viva. E aí, eu não lembro que noticiário que a gente estava vendo, ou do que era, que morte que era que a gente entrou nesse papo. E aí o Fábio falou uma coisa que eu achei interessante, que ele falou, mas você já viu os comentários das pessoas?
que elas depois, elas sempre que alguém famoso morre, depois, né, fala, era o melhor cantor da vida, era a melhor jornalista, aí a mídia vai lá, cria uma exposição, e aí eu falo, então, mas é isso que me irrita, por que que não fizeram em vida? Por que que espera a pessoa morrer para daí ela, de repente, virar santa quando ela morre, sabe? E aí o povo falou, mas é que as pessoas querem, aí foi isso que eu achei uma sacada muito bonita, que é, as pessoas querem ficar em paz com aquela pessoa morta. É isso mesmo. Então elas levam essa, né, querem ficar com essa boa imagem e levam então toda essa conotação. E aí quando ele falou isso, eu falei, assim, eu nunca tinha pensado nisso. Quando as pessoas começam a falar muito bem daquela pessoa, é como se de alguma forma ela pedisse perdão por tudo que foi feito. Ju, beijo! Por tudo que foi feito com ela, assim, sabe? Então, tipo, se eu tiver alguma situação que não foi favorável com essa pessoa que morreu e eu começo a falar bem dela o tempo todo, o meu inconsciente acha que, ok, tô me livrando das mágoas e das dores que foi causada, tô me livrando do peso que eu tinha com essa pessoa, entendeu? Mas, gente, não existe isso, né? Não mas existe. louco, A pessoa que né? morreu, morreu. É ruim, é ruim. É boa. Vamos ser honestos. Exato, então, mas isso sempre, para mim, sempre foi, eu acho que até me incomodava, porque eu tenho, desde criança, acho que também fui muito educada para isso, sabe? Para estar em paz com todo mundo, para estar em harmonia, que até desenvolveu a Lelê da Luz Azul barra a Heleninha Paz e Amor, né? Os apelidos que as minhas amigas me deram na adolescência, Heleninha Paz e Amor, que até é irritante, porque, meu, às vezes não tá em paz, e tá tudo bem não tá em paz de vez em quando. Só que eu sempre tive quase que essa obsessão, sabe? Tem que estar tudo bem e tudo em paz. Então sempre me incomodou muito, tipo, meu, você vive um mega inferno com a pessoa, e aí a pessoa morre e agora você vai ficar... Mas esse processo do luto acontece, acho que em todas as áreas. Porque quando você termina um relacionamento, na verdade, assim, a pessoa termina com você, ou um relacionamento acaba abruptamente, você tende nos primeiros dias só pensar nas coisas boas e sentir naquilo que você vai sentir falta. Não Total. é? Você tende a, tipo, a elevar esse. O relacionamento era uma merda, tipo, vivia cheio de brigas, não sei lá, mas rompeu de repente, você tende a fazer o quê? A ficar pensando, nossa, agora eu vou sentir como que eu vou fazer isso, como que eu vou fazer aquilo, eu vou sentir falta disso, isso aqui é tão bom. E no fundo, depois que ela vai passando, se você for seguindo a lei natural do luto, aí você vai olhando e vai falar assim, nossa, graças a Deus, foi um livramento. Mas às vezes demora pra entender isso, né? Demora muito, é um processo. É um Isso acontece processo. muito também com casais, você sabe disso, né? Senhor ou senhoras que já têm uma certa idade, quando perde o marido ou perde a esposa, e aí, na verdade, a vida da pessoa melhora muito, porque era um relacionamento que estava atrapalhando, não era um relacionamento que fluía, e a pessoa fica com muito peso na consciência porque ela está se sentindo libertadora, libertada, na verdade, da situação, entendeu? E aí vem um peso na consciência, porque ela deveria estar triste, ela não tá, ela tá se sentindo feliz, na verdade. Isso E acontece, aí a gente ela tem que encarar a reprime a realidade. felicidade, né? Então, mas Acontece. para você ver que, olha, gente, que profundo que é isso. Que as pessoas estão tão acostumadas nessa dor, nesse sofrimento, que quando elas podem experienciar a paz, né? A liberdade. A liberdade, a Pelo amor de Deus, não vão tranquilidade. matar seus maridos e mulheres. É mais fácil separar. Mas é quando ela pode experimentar isso, ela nega de tão acostumada que ela tá. E eu acho também importante trazer uma coisa, gente, que na minha jornada foi muito importante para identificar, porque eu sempre fiz muita meditação, assim, conexão com o eu superior, né? Como saber o que é intuição, o que não é. E, e aí eu descobri ao longo da minha jornada também que o divino é calma, que o divino é tranquilidade. E né, até para passar a ouvir o que era a minha intuição. Existe, quando eu tenho um insight, uma intuição, uma frase ou uma solução, alguma coisa que vem. Hoje mesmo eu tive um momento assim, enlightenment, assim, e que daí você pensa, você ouve aquilo, nossa, dá uma paz Dá uma absurda. sensação de completo, E, né? Sou uno. exatamente, exatamente, eu sou uno. E tanto que não vem do ego, porque pela racionalidade, pelo controle, pelos medos, pelo nananana, você nunca seria capaz de formular racionalmente
alguma ideia que vem. E eu acho, então, muito legal. Só que né, isso também falaram bastante no domingo, que é necessário a gente criar esses espaços para essas conversas com Deus. Né? Criar esses espaços de paz, que seja você sentar na sua sala à noite por 5 minutos, acender uma vela, falar, eu só vou respirar e Deus, estou aqui, sabe? Deus, Exato. energia divina, anjos, sei lá, o que fizer sentido para você. Eu agora estou numa fase meio dos índios, e os índios chamam Deus e o grande espírito, que é o grande espírito da floresta, de Yushibu. E, eu tô falando que desde que eu adoro me comunicar com Deus por várias culturas, né? Agora que eu tô na fase do Yushibu, Jesus amado! Yushibu, eu falo, Tá ele me dá sofrendo com cada... você. Yushibu me dá várias cacetadas, assim, até porque o grande espírito da floresta é totalmente em outro tom, assim, que chega às intuições. Então, tipo, tem dia que eu ouço, menina, para de drama, sabe? Yushibu me põe bem no meu lugar. Então, Estava falando uma coisa que eu acho que é importante a gente falar, né? Quando a gente tem esses momentos, esse stop no dia, ou ao longo do dia, é importante fazer até mais vezes você conseguir, né? Ter esse stop para você ficar com essa mente branca, para ficar com essa mente clara, para ficar ali um pouquinho na meditação, seja do jeito que você quiser. A gente para de ser os vários corpos que somos para ser a nossa verdade. O que que acontece? A gente para de ser. Eu não sou a mente, né? Eu não sou minhas emoções. Eu sou a união de tudo isso e no fundo, eu sou muito mais do que isso, né? E aí a gente que fala muito lindo assim, isso, Thiaguinho, muito lindo. muitas vezes a gente tenta muito ser nossas emoções. Aí tem hora que a gente pensa que é só o que a gente está pensando e isso é minha mente, né? Ponto. Não, não é. Você é muito mais que isso. Você é a união de todas essas situações, né? E tem uma central. A central chama centelha divina que está dentro de você. É uma partezinha de Deus, né? E isso sim é quando você se conecta com ela que some todo o resto. Some as emoções confusas, some seus medos, suas crenças negativas, some, sabe? Exato, Some todos os outros sentidos e você se conecta com esse seu Deus interior e com Deus maior, né? Porque você conecta com essa parte de Deus maior. E aí sim vem essa mente clara, essa situação de você ficar ali nessa conexão divina com a sua paz interior verdadeira. exatamente. E dentro da minha jornada também, eu fui vendo que quanto mais, que nem você falou nessa ideia, mais que uma vez por dia é muito bom. Teve um período que eu tinha colocado um alarme no meu celular. E para cada 2 horas tocar, para eu lembrar de ficar 1 minuto respirando com atenção. Gente, se eu Perfeito, disser perfeito. para vocês que a cada 2 horas tocava, eu parava por 1 minuto, o que quer que eu estivesse fazendo, estava cozinhando, desligava as panelas e ficava lá, 1 minuto respirando. Era isso, era uma clareza, um discernimento de tudo, uma presença que eu vivi. E que é isso, e você vai criando espaços tanto do divino dentro quanto do divino fora, né? Porque às vezes você está Exato. olhando aquilo, você está fazendo uma coisa e fala, putz, mas isso nem é prioridade agora. Tem outra coisa que é prioridade. Aí você, nossa, é uma injeção de luz mesmo. É uma Uma coisa que você injeção. falou que é uma coisa engraçada, porque se fosse cozinhando, parava tudo que estava fazendo e fazia isso. E esse processo que você falou é importante para trazer consciência. E trazer consciência para situações é um pouco viver o agora, aquela coisa de você conseguir o poder de você viver agora, mas também traz uma paz interior você viver no agora. Sabe, você está cozinhando e você está só cozinhando, fazendo aquela Exato. comida do jeito que você tem que fazer a comida, não tá pensando em 10 mil coisas ao mesmo tempo, não tá pensando na fofoca alheia, não tá com raiva de não sei quem, não tá com nada disso, tá só cozinhando, isso também é trazer paz interior, porque você tá Com vivendo um certeza. momento na totalidade. Eu vou trabalhar, e eu paro de ficar pensando nos outros, no que meu amigo do trabalho tá pensando de mim, não, eu vou fazer o meu trabalho, vou fazer o meu melhor neste momento. Isso traz uma paz interior também, né? Estar Nossa, no traz agora também traz, muito. né? Mas De se todos sentir. esses, mas todos esses, né, grandes mestres espirituais hindus, eles falam muito disso, que a vida deve ser uma meditação. No sentido disso, de você cozinhar inteiro, de você fazer o que você for fazer, você ser uno com aquilo, né? Você tá sem os pensamentos e só na concentração de fazer, de realizar aquela tarefa da melhor forma que você pode. Eu até achei engraçado que eu falei com o Fábio uns dias, que eu falei, vamos fazer um combinado?
nas próximas 48 horas, vamos ser o melhor namorado e a melhor namorada que a gente quiser. Tipo assim, só por 48 horas. Vamos se esforçar pra gente ser assim, o melhor que a gente consegue. Pra ver o que a gente consegue, sabe? Tipo, onde que a gente tá. Tipo, só 48 horas de pressão interna pra estar, tipo, impecáveis. E vamos ver o que acontece. E é muito legal, porque é isso, é trazer essa presença mesmo, né? É trazer presença do agora. O poder do agora é isso, é você conseguir trazer energia pro agora, com toda a vitalidade, com toda a consciência possível, né? E, gente, e outra coisa agora que também me veio, que eu falei do relacionamento a dois, mas que também eu aprendi muito, em relação a amizades, a família, o lance da distância saudável, né? Então, que o Arli Cravo fala muito, que eu adoro ele, mas o lance assim, se é para você se relacionar com alguém, né, com uma amiga, ai, tadinha, Janinha tem tantos problemas, eu vou lá. Mas você sabe que você tá cheio de coisa para fazer em casa, você sabe que se você for lá, você vai ficar preocupada com o seu trabalho, com o que quer que seja. Então não vá. Mas quando você decidir que você vai estar inteira lá com a Janinha, né? Ou com a sua mãe, ou com. Agora, não, é porque todo domingo tem almoço de família, tem que todo domingo. Meu, não tem que nada. Você vai porque você quer. E quando você for, que você vá, porque você vai estar lá com a sua cabeça, com as suas emoções, com o seu corpo e com toda material completo, né? Não, a obrigação de ter uma relação é péssima, né? Isso com o namorado também, com a namorada, né? Se você é obrigado a ver a pessoa, isso já se torna uma coisa chata pra caramba, né? Obrigada a ver a pessoa, obrigada a amar a pessoa. Tem o Prembaba que eu adoro, que ele fala, o maior ato de amor é você, o maior ato de amor que você pode ter com o outro é você deixar ele livre para não te amar. Olha que forte. Isso aí é uma coisa que a gente tem que aprender, porque é muito difícil você, tipo, aceitar que a outra pessoa não te ama neste momento. É, Que ela ou te não ama precisa agora, chamar neste momento. né? Ou que ela não quer sua companhia agora, né? Porque às vezes não querer a companhia do outro é tão difícil a outra pessoa aceitar, né? Ou você aceitar que a outra pessoa não quer sua companhia. Exatamente, exatamente. É bem O desafiador. aceitar o outro também é difícil, né? Porque as pessoas não respeitam a vontade alheia, né? As pessoas não respeitam a vontade alheia, as pessoas não se respeitam. Elas não respeitam nem a Normalmente. elas mesmas, como é que elas vão respeitar os outros? Uhum. Né? É verdade. Não, isso é muito bem isso, né? Você não respeita a vontade alheia porque você também não tá conseguindo deixar de se respeitar-se. Exatamente. E é desafiador, é bem desafiador. Mas é muito que E é isso necessitamos. mesmo, me dava, a Bia falou assim, eu me dava muito, hoje só me dou quando eu posso mesmo. É isso mesmo, tem que fazer quando você tiver realmente vontade, porque até você vai se dar de forma diferente, vai se dar de completo, né? Existe muito isso no processo de caridade, viu? Vou pegar numa doidinha aqui que depois vão me xingar. Mas caridade é muito. As pessoas têm uma obrigação de fazer caridade o tempo todo. Tem uma galera que vive nessa coisa assim de obrigação, tem que fazer caridade, tem que fazer caridade. E aí, elas não estão fazendo caridade porque elas estão com vontade, né? Elas não estão se doando e servindo porque aquilo faz bem para elas. Elas estão fazendo isso por uma situação social, porque ela se sente obrigada, porque ela acha que se ela não fizer, Deus não vai ajudar ela. Então, assim, gente, Exatamente, mas cuidado com O isso. Osho falava que era a pior raça que tem são os voluntários de caridade, porque eles são seres que se sentem superiores. E quando eu Se li isso, sente, começa a se sentir num grau de evolução porque tá fazendo uma caridade e no fundo, ele tá querendo ali só sustentar o ego dele. Alimenta o ego, alimenta o ego. exatamente, eu até quero trazer aqui, gente, uma história muito boa minha, que agora você falou disso, eu lembrei. E que eu tinha muito isso, né? Na família era espírita, então tinha, né, que ir lá no centro e fazer não sei o quê. E eu era, sempre fui forçada a fazer caridade. E eu ia com o maior mau humor da vida. Enfim, o dia que eu tive minha liberdade, né, que eu fui morar sozinha, e eu falei, graças a Deus, não preciso mais ficar indo nesses lugares nada a ver, sabe? Tipo, foi um alívio para mim, já que eu não fui mais obrigada a fazer caridade. E foi muito louco, porque daí em 2016, logo que eu cheguei em Portugal, o apartamento onde eu morava pegou fogo. E tudo de material que eu tinha, com exceção da onde eu fazia yoga e as minhas orações, foram as únicas coisas. O que estava nessa salinha foi a única coisa que sobreviveu, que era meu dinheiro, meu computador e minhas joias.
Era só o que eu precisava, na real. Mas todo o resto que eu tinha levado, de 2 malas de 32 quilos de roupas, livros, tudo queimou nesse incêndio. E daí eu fui pro nada, né? Eu tava num lugar que eu não conhecia ninguém, que eu não era nada nem ninguém. Falei, e agora? E aí eu fui morar na casa com uma menina que era uma menina zero espiritualidade, mas ela era aquela Greenpeace, sabe, da ecossustentável, tipo assim, o material de limpeza da casa a gente tinha que fazer. Na nossa casinha, tipo, tinha um jardim que a gente tinha a horta, a gente reciclava tudo, a gente pegava coisas da rua, de que as pessoas jogavam fora, pra gente reciclar e fazer coisas pra nossa casa. Tipo, ela era, meu... Aprendi muito com ela, mas era assim, exacerbado, sabe, a coisa. E O aí, o que exagero, é que a gente tá acontece? falando de extremos, né? Exatamente. E aí eu via, e ela cozinhava super bem, ela também era, tipo, vegana, não sei o quê. E ela cozinhava maravilhosamente bem, só que tinha dia que eu acordava e eu via os passos dela, se via uma raiva da forma como ela lavava a louça, na forma como ela fazia. E eu falava, mas de que adianta, menina, ser, tipo, sabe, toda a puritana correta do ecológico com tudo. E, tipo, e se alimentar de tanta raiva, sabe? De tanto bode. Ela era bem, assim, brava. E, enfim. Mas ela tinha um dos projetos que ela fazia, era um negócio que chamava Refood, que era um projeto que eles buscavam, à noite, os voluntários, comidas nos restaurantes lá da Praça de Lisboa, e ainda no verão que tem bastante turista. Tudo que sobrava que os caras iam jogar fora, tinha uma equipe que buscava, depois uma outra equipe que embalava, guardava, colocava a data, e no outro dia uma equipe que distribuía. E aí eu fui com ela um dia e achei legal, porque eu estava procurando trabalho, eu estava totalmente perdida de mim. Eu falei, nossa, eu quero muito fazer. E eu falei, que bom, vou poder ajudar eles. Eu estou com bastante tempo livre. Sei lá, comecei fazendo 3 vezes por semana. E eu quis ficar na parte de distribuir a comida para os desabrigados, né? E que eu achava mais legal conversar com as pessoas. Aí tinha os maluquinhos que cantavam Raul Seixas para mim, os mendigos. Aí ele entrava na fila, já começava com o kit de abelha. Tipo, pra lá, olha lá, brasileira. Tipo, era muito engraçado. Mas Logo, aí, você sabe que a gente atrai aquilo que a gente é, né? exatamente. Mas aí eu sei que depois de um tempo eu comecei a trabalhar e eu passei a fazer 1 vez por semana e começou a ter várias questões lá dentro. Entre elas, às vezes, nem todas as pessoas que estavam cadastradas iam buscar comida. Mas às vezes tinha um mendigo da rua que foi lá buscar comida e voltava e perguntava se, sei lá, podia pegar mais uma gelatina. E, meu, e tava cheio. E eu comecei a dar, sem passar pela burocracia lá do negócio. E eu falei, óbvio, leva aí uma gelatina, sabe? A gente ia jogar fora se eu não desse. Nossa, e aí eu me meti na maior confusão, né? Porque isso aí, Helena, não pode ser assim. Você não pode sair dando o que você quer, sabe? Tipo, você tem que organizar e não sei o quê. E aí eu comecei a ver toda uma ordem entre eles, que eles se achavam, assim, uma hierarquia, que um se achava melhor que o outro, que organizava de tal forma, de não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, mano, isso aqui deixou de ser. E aí eu comecei a perceber que cada vez que eu saía do trabalho, era o dia que eu menos gostava, era o dia que eu tinha que ir lá. Sabe? Porque eu falei, vou ter que me encaixar em moldes e umas coisas e ter que lidar com uma hierarquia que eu tô com preguiça. E aí foi aí que eu parei. Aí a menina que eu morava enlouqueceu, né? Tipo, como assim? É por causa de pessoas como você que a gente não consegue crescer com esse projeto, porque as pessoas abandonam. E ela, Aí, tipo, você era obrigada aí, virou uma obrigação. né? Porque para ela comprometimento é obrigação. E aí eu lembro que eu meditei super nesse dia, porque eu falei, eu vou conversar com ela. E a gente foi jantar, e aí eu falei, olha, querida, o lance é o seguinte, eu faço as coisas que movem meu coração. Eu faço as coisas que eu sinto que eu vou estar contribuindo para um melhor, para um bem maior. A partir do momento que rola toda essa treta entre os voluntários, e eu levo bronca porque eu dei a comida que, tipo, os caras iam jogar fora. Tipo, e eu discordo de um monte de coisa. Ou seja, dentro de mim, eu tô gerando vários sentimentos ruins. Desses sentimentos ruins, eu toco com as minhas mãos a comida que as pessoas vão colocar para dentro delas. E são pessoas, assim, que precisam de muita luz, que precisam de muito amor. Também teve uma vez uma senhorinha toda sem dente que foi buscar comida e no final ficou falando sem parar. E aí eu abracei ela. Eu saí da onde eu tava e fiquei abraçada e depois ela nem quis mais as comidas. As meninas olhavam pra mim, tipo, nossa, como assim? Ela abraçou aquela velhinha, não sei o quê. Tipo, então eu falei assim,
Eu não quero, eu quero, sabe, ser espontâneo, eu quero fluir pelo amor. Se me gera tudo isso de ruim em mim, eu não vou ser boa, nem com o instituto e nem com as sem comida. Então, não prefiro não ajudar do que ajudar desse lugar ruim em mim. Né? Porque a nossa sociedade fala muito isso. É melhor você fazer as coisas de um lugar ruim, você mais fazer, do que você não fazer. Então, é um desafio interno. Você também falar, eu quero estar em paz comigo. E muitas vezes, para eu estar em paz comigo, nem sempre eu vou estar em paz com os outros. Ou com as instituições. Normalmente não estará, né? Se você for ver a lógica, quando a gente entra em paz com a gente sai do sistema, né? Aquilo que eu fico brincando que o Victor às vezes fica falando de Matrix. Você sai um pouco da Matrix. E toda vez que você sai um pouquinho da Matrix, existe um certo atrito ali com o mundo, né? Apontar que você tem que voltar para as regras sociais, que você tem que viver sob um processo de regras sociais, isso é certo, isso é errado, e o tempo todo trazer essa situação de certo e errado, né? Quando você consegue se conectar com esse eu interior, com a sua paz ali, não existe nem certo nem errado. Então esses paradigmas sociais acabam se quebrando. E aí sim, tem um certo atrito que vai acontecer. Mas uma coisa que falou de caridade, a gente tá falando de caridade, você sabe que o que eu acho que é a maior caridade do mundo mesmo, é a gente se trabalhar, né? Com certeza. Ontem ainda eu falei para uma amada no grupo que a gente estava, que ela falou, não, porque, sei lá, ela tinha saído com o cara e o cara fez isso. Ela falou, não, eu parei 1 hora para escrever um e-mail para ele, que ele tem que trabalhar isso. Né? Eu falei, amiga, deixa ela terminar de conta. Eu falei, amiga, você cuidando do seu e você usando todos esses conselhos maravilhosos que você deu pro cara na sua vida, ó, já tá ótimo, não precisa salvar o cara. Não precisa. Não precisa ensinar nada para ele. Você se ensinando já tá lindo. Se o cara já veio com tudo isso pra você, é porque você atraiu e tá aí se incomodando com isso, é porque tá na hora de você começar a trabalhar tudo isso. Só muda o endereço lá em cima e coloca seu nome pra você. Tiaguinho e suas verdades. Só coloca pra você. Aquilo é totalmente espelho, então começa a se trabalhar nessa situação. Totalmente. Então, Miriam, beijão pra você, querida. O Carla, beijos. Então, assim, não, é engraçado isso, né? E o eu interior, aí quando você se melhora, você de certa forma vai começar a frequenciar uma energia diferente e o mundo vai ficar melhor um pouquinho. Eu sei que é uma porcentagem, mas essa porcentagem faz muita diferença. Entendeu? Se todo mundo decidisse fazer isso, com certeza o mundo seria outro hoje, né? Que aí você vai começar a vibrar mais amor, vibrar mais carinho, e as coisas vão acontecendo naturalmente. Sem contar que o exemplo acaba sendo um processo de educação também, né? Com certeza, né? Eu, por muito tempo, eu li um livro, mudava a minha vida, eu comprava o livro para todo mundo, e queria que todo mundo lesse. Anos da vida, até um dia que caiu a ficha, falou, amiga, seja você o livro que você leu. Eu tava falando sobre isso. Eu tava falando muito sobre isso, porque a gente antigamente comprava livros físicos e cada vez mais vem uma tendência da gente comprar livros virtuais, né? Sim. E quando a gente compra um livro virtual, tem muito isso de você não conseguir passar para outra pessoa, né? Porque antigamente você pegava, colocava seu nome lá na capa quando você comprou e aquele livro ia tomar uma posse, quase uma vida, né? Porque ele ia passando para pessoas e um dia você nem saberia onde estava mais aquele livro, né? Sim. Agora não tem mais isso, né? Você compra o livro é seu, fica ali no seu iPad e já era. Exatamente. Duarte, a Miriam tá falando com você, a Paty também tinha mandado vários beijos, eu queria deixar um beijo para ela também. Paty, beijão para você, querida, acho que é Paty Albano, né? E o Guru, Jessen, beijo para você. Lari Danese, bem-vinda. Estamos falando sobre paz interior, equilíbrio e harmonia. E harmonia. Uma coisa que a gente não falou, eu queria só dar uma faladinha sobre isso, que é sobre o processo da lei. Tem umas leis herméticas que são bem interessantes. Tati, beijão, querida. Boa. Não, porque a gente fala muito sobre isso, a gente estava falando sobre o processo de equilíbrio e aquilo que a gente acha que se a gente for no êxtase demais, normalmente a gente vai ter que aguentar uma depressão muito forte posterior, né? Isso acontece muito com as pessoas que são usuárias de drogas. Você usa uma droga que vai te elevar muito a sensação de prazer, normalmente depois de 2 ou 3 dias você vai conseguir ficar com aquela depressão e aquela situação de baixa, né? Porque se a gente eleva demais nosso corpo, uma hora ele vai ter que baixar.
E isso acontece na nossa vida em todas as situações. Tudo aquilo que você vive com muita intensidade, no final das contas, essa intensidade excessiva, na verdade, é uma fuga, tentar fugir um pouquinho da nossa realidade, né? Fugir do momento agora, né? Você está vivendo demais esse êxtase, é, na verdade, uma fuga. Você não está querendo ver as situações ruins. E aí tende a vir um momento de queda muito grande. Pensa na montanha-russa. Toda vez que a montanha-russa sobe muito, tende a ter uma queda muito grande. Entendeu? Então, Exatamente. assim, tem que conseguir buscar esse equilíbrio, sim. Então, assim, se a gente vê numa relação pessoas que começam muito apaixonadas, beijando, aquele amor, aquele povo que fica se pegando na frente dos outros, eu sempre falo que vai ser uma relação. Incontrolavelmente, né? Normalmente vai ser uma relação que vai terminar com brigas, tapas, beijos e ofensas. É que termina com a mesma Porque ela intensidade vai. que começou, né? Exatamente. Então, quando você começar a se sentir muito eufórico, você começa a entender, será que essa euforia realmente é minha ou eu estou me baseando nessa euforia em alguma situação externa? Então, mas eu acho que quando eu vivenciei, que eu me, assim, né, na prática, na experiência mesmo, eu me dei conta, foi quando eu comecei a me sentir eufórica. E depois de ter entendido e compreendido tudo isso que você acabou de falar, eu falei, meu, esse não é meu centro. Porque eu não estou na calma. Isso, tipo, isso não é de Deus. Só que antigamente essa euforia era uma ótima coisa, né? Tá nessa pilha, nessa. Era ótimo. E com o tempo, exatamente, você fala, meu, eu tô ligada que hoje eu tô trabalhando feito uma frenética. Tipo, que seja, hoje eu vou trabalhar 15 horas. Puta, mas daqui 2 dias eu vou ter que passar o dia inteiro sem trabalhar, porque eu não vou aguentar o tranco. Porque então não é melhor a gente, né, encontrar outra velocidade para ir aqui nisso, né? Claro, às vezes acontece, gente, né? Todo mundo, mas é que é muito importante quando a gente tem essa consciência de que, olha, né, vai ter que fazer, vamos provar isso, então vamos provar, vai ter que provar o outro. Só que por outro lado também, né, Tiaguinho, que a gente conversou antes, de nada adianta ficar na normose, com medo de ir tanto pro eufórico quanto pro lá embaixo. Então, também ficar na normose sem conhecer os seus extremos, sem conhecer os seus limites, sem se conhecer também, você também não vai para lugar nenhum. Como você disse hoje, o você não tomar uma escolha já é uma escolha, né? Já é uma escolha. Eu escrevi depois, coloquei isso até numa frase que deve ir ao ar esses dias, mas assim, quando a gente não faz escolhas, no final das contas, a gente está perdendo o direito do livre-arbítrio, né? E aí a gente está fazendo uma escolha de deixar o mundo escolher para a gente, né? Exatamente. Então também gera sofrimento isso aí, né? Helena, você apareceu para mim. Que lindeza! Tô aqui, Tiaguinho, o Não, tô... tempo todo. Agora que você apareceu para mim. Beijo, Brutus. Beijo, Roberta. Que bom, fico feliz, tô aqui, bonitinha. Olha, cenário bonito, diferente. Ai, gente, eu tô na casa de caras, né? Eu tô na praia hoje, tá aqui. Na casa de caras, ilha de caras. Delícia. Dessa live especial. Queridos, minha mãe entrou. Bem-vinda, mãe do Tiaguinho! Dona Silva. A Silva Masson? Não, é Roseli Masson. Ô, Roseli Silva querido, Masson. quanto tempo temos mais? Que eu tô perdida na hora. Temos uns 5 minutos ainda. Tá bom. Tá bom? Então, assim, acho que o importante desse conceito de paz interior é isso mesmo. É a gente entender o quê? Que esses pequenos momentos de paz interior que a gente vai ter ao longo do dia, que a gente se coloca, seja numa meditação, seja no viver agora completo, entendeu? Isso traz a gente conseguir aumentando isso cada vez mais. Isso faz que a gente consiga ampliar isso cada vez mais para dias. Mas não quer dizer que quando você não está em paz interior, que você tem que se recriminar também. Acho que isso é muito importante, porque esse processo de autoconhecimento que a gente está estimulando, que todo mundo, vários amigos e parceiros do Instagram coloca aqui o tempo todo, a gente está estimulando muitas pessoas a se autoconhecer. Vai ter momentos que não vai ser paz interior, que vai ser dark interior mesmo, vai ser aquela coisa doída. Vai ser cada vez pior, porque você vai puxando cada vez mais sintomas e situações que são difíceis de você, né? São seus monstros, suas sombras vão estar ali em conexão com você, e aí você não pode se recriminar. O importante é viver isso. Em vez de você querer esconder, porque o autoconhecimento é isso, é você trazer luz para essas sombras. Quando você traz luz para essas sombras, você conhece elas.
E aí aceitar e trabalhar elas. E entender que nesse momento a paz interior pode ser um pouquinho difícil. Mas entender que também você pode criar momentos ao longo do dia, mesmo no inferno que você está vivendo emocional, físico, mental, você pode criar um pouquinho de paz, né? Exatamente, é isso que tem que ser estimulado cada vez mais forte. Porque dói, né? Autoconhecimento dói. Dói, mas cura, né? Então, o que doía Dói, das mas cura. homeopáticas, depois você cura para sempre. Nossa, aí depois você olha para trás e fala, nossa, e pensar que eu sofria com isso, nossa, e pensar que não sei o quê, e pensar... Nossa, você vai vivendo com uma liberdade, com uma leveza, né? Que é muito, muito gratificante. Mas dói. Mas dói. Tem que ter coragem. Já jogou o Candy Crush? Já! Você vai passando as fases, né? Vai passando, vai passando, vai passando, e é super fácil no começo. Aí tem uma hora que você emperra e fica naquilo, né? Uhum. Aí você fica ali uns 2, 3 dias sem conseguir passar aquela fase, tem um dia que você abre do nada e pá, passou. A vida também é assim, né? É Tem hora que assim. você vai indo, vai indo, vai indo, vai indo e emperra, pá. E não consegue passar, né? E aí eu tenho uma hora que você tipo, nem tá pensando mais naquilo, só abre, sei lá, porque o jogo que você tá sempre fazendo, pá, passa na hora a fase. Lógico que é o algoritmo do jogo que faz isso pra gente não parar de jogar. Mas a vida é desse jeito, né? Tem hora que você vai emperrar e não vai ter o que você fazer. Você vai ter que encarar que você parou, vai ter que respirar um pouquinho mais, buscar maturidade, buscar conhecimento para você transpassar aquilo. Porque naquele momento às vezes não dá. Exatamente. E dói quando você descobre que Exatamente. não dá e você quer fazer dar. Exatamente. Exatamente. Muito louco, né, gente? Mas é isso, é perfeito, Tiaguinho. É isso aí. Posso só deixar uns convites aqui para o povo? Por favor. Amadas, é com muita alegria no coração que eu quero anunciar que temos apenas mais 4 vagas para um workshop de dança e suas fases que eu estou fazendo ao lado de uma arte terapeuta chamada Gise Dias, maravilhosa, minha professora de dança, onde a gente quer trabalhar algumas desse mundo interior, assim, baseado nas 4 fases da Lua, a gente quer ajudar as mulheres a encontrarem aí as 4 fases, né? 4 mulheres diferentes que habitam dentro delas. E como é que elas vão conhecer? Através da dança, da música e de meditações, visualizações que eu vou fazer. Então, quem quiser... Como é importante a dança nesse processo da gente conseguir despertar a nossa energia. Eu falo muito sobre chakra no meu trabalho. Alguns exercícios que eu peço para as pessoas é fazer com dança. E, gente, dança movimenta energia, movimenta chakra, movimenta tudo isso. Não importa se você não quer dançar na frente dos outros, às vezes, né? Fecha-se no quarto e vai dançar um pouquinho, porque isso faz a diferença, né? Exato, e muitas vezes, gente, a gente está falando aqui de processos, de padrões que, né, Tiaguinho e eu falamos muito nos trabalhos, mas muitas vezes tem padrões que a gente nem se dá conta, mas que está lá no corpo, porque o nosso corpo, todas as nossas células sabem tudo, e que se é você dançando, você fazer uma massagem, você fazer uma terapia corporal, libera, e muitas vezes você nem tem consciência do que foi liberado. Então, deixa aqui esse convite para as amadas. Estou vendo que a Caneca Zen e a Rezinha, as duas já estão. Então, eu vou botar o nome de vocês lá, hein? Vou confirmar, gente, porque são só 8 vagas e, tipo, 4 já estão cheias. E se as 2 aqui forem, já somos 6. Então, só tem mais 2. E outra coisa que eu queria deixar o convite novamente, 21 dias para bem a Marci. Quem entrar no nosso projeto aí do Corujas Amadas, também já tem vai participar do nosso sorteio. Gente, Corujas Amadas é o máximo. Quem quer saber mais do projeto, manda pra gente inbox que eu já pego e respondo. Inbox é ótimo, né? Mas manda direct pra gente que a gente já coloca, porque aí tem desconto também em algumas situações, sorteios, e vocês vão gostar bastante, viu? É um sucesso isso. E são os valores também super simbólicos de 5, 8 e 11 reais por mês para receber esse material. E a gente também tá esperando fechar o grupo, assim, o mínimo de pessoas para a gente abrir e já mandar o material que já está pronto, assim, pronto para chegar em vossos telefones e estantes virtuais, né, Tiaguinho? É verdade. É a moda agora, instantes virtuais. No próximo domingo, agora, dia 29 de setembro, Sagrado e eu estaremos fazendo uma vivência. Eu te chamei também para essa, não te chamei? Chamou. Dia 29 na sua. sua. Para tanta coisa, né, homem? Vou começar a fazer uma agenda para isso. Porque as nossas agendas são complicadas. A agenda de terapeuta é triste. Você olha a minha agenda, parece uma batalha naval.
Ai, amiga, a Lã fofa, que também é taróloga. Thiaguinho, vocês tinham que se conhecer, vocês são muito maravilhosos. Lanzinha, a gente está terminando aqui a live, mas depois você assiste. Assiste, E, eu vou deixar bom, gravado aqui e depois vai pro YouTube. então quem sentir está convidado aqui para os nossos trabalhos lindos, maravilhosos. Thiaguinho. Gente, não, é quem quiser passar comigo em tarô, gente, é só mandar aí uma mensagem, seja no WhatsApp, ou seja aqui no Instagram, que a gente faz, marca essa consulta, é 1 hora de consulta aí, batendo papo, levando algumas chicotadas, alguns sorrisos, algumas felicidades, mas o importante é a gente conseguir direcionar a pessoa para a felicidade dela, né? Normalmente a gente está o tempo todo meio perdido nas várias situações da nossa vida e o tarô é para trazer essa consciência e fazer a cocriação realizar. Não adianta você falar assim, ah, eu quero isso, mas será que você quer de verdade? O tarô começa a te mostrar o que você quer de verdade com vários questionamentos que a gente vai trabalhando ao longo do jogo. E tem a leitura de chakras, né, que eu desenvolvi aí, que é você olhar os chakras perante a visão do tarô. E aí traz muita consciência daquilo que você está vivenciando em várias Não, situações da gente, a sua leitura vida. de chakras do Thiago é um balde de verdade. Faça quem quiser a verdade mais verdadeira do mundo, porque ele vem com um balde da verdade que não tem nem onde cavar o buraco e enfiar a sua cara. O bom é que eu mando material para as pessoas ficam lendo e relendo, né? Tem gente que fala assim, eu não acredito, como você sabe disso? Mas é maravilhoso mesmo. Super, super indico, porque foi transformador. Me deu, olha só, você passou os banhos, terminei os 2 banhos. Uou, minha vida deu uma virada de chave. É porque para cada situação que o chakra pode estar desequilibrado, não estar girando corretamente, a gente vai trabalhando numa situação, às vezes com banho, às vezes com cristal, e cada situação é uma, às vezes com exercício, às vezes com Ho'oponopono, e aí eu vou indicando o que é melhor para cada situação. Ah, é, a Rezinha já fez 21 dias para bem amar, você está no grupo de sexualidade e já fez o sagrado também, e já fez a leitura com o Thiaguinho. Ó, a Rê, eu acho que já tinha que ter um canal dela para divulgar os nossos trabalhos. Já fez o aprimoramento moral. Também acho, também. Gente, ó, último recado que só para não esquecer, para quem tá aqui, tá rolando um sorteio no meu perfil. O sorteio vai acontecer no sábado, mas tem que ir lá e colocar o nome das pessoas. Quem apoiou o projeto Core aí pra gente divulgar o nome do Core, que é um projeto, acho que com muita beleza e tem muita coisa para ajudar muita gente, vai fazer um up no mundo. Precisa fazer isso, vai dar um up bem legal no mundo e a gente está divulgando esse nome aí. Então, para quem está querendo fazer um sorteio de 3 tipos de terapias alternativas, ou seja, um combo de terapia. Então, quem passar por isso, com certeza vai dar uma evoluída, vai sentir a vida de uma forma diferente. Aí vai chegar um pouco no céu ou no inferno, um pouquinho, né? Com Mas tudo certeza. chega. Meu raio de sol, Carlinhos de Lisboa. Beijo no coração. Beijo. É isso, gente. Obrigado pela companhia. Helena, beijo. Gratidão Nossa, sempre. gratidão sempre, irmão. Coruja amada. Beijo, E beijo. beijo, gente. Obrigada. Beijo. Beijo de Londres, Mary. Nossa, que internacionais. Beijo, Thiaguinho. Gratidão.